tem genitores que demoram cerca de 2 anos para ir atrás dessa pensão alimentícia em atraso. Então, a gente consegue entrar com os 2 processos ao mesmo tempo. Sim. Um pelo rito de prisão, como a gente tinha explicado já, e outro no rito de penhora. No rito de penhora, a gente já pede bloqueio de bens, pesquisa, na verdade, né? Do que ele tem, qual é a movimentação em conta. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a doutora Cíntia Barbosa e o assunto do dia é pensão alimentícia. Cíntia, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Olá, eu sou a doutora Cíntia Barbosa. Eu advogo já tem 3 anos. Sou advogada já faz 7 anos, mas eu parei um pouquinho por conta da minha filha. Trabalhei com o Rafa no INSS, foi o meu primeiro estágio como estudante de Direito. Hoje tenho meu próprio escritório. E atuo na área de família, mais ligada aí à pensão alimentícia, à guarda e todas as situações aí de família que a gente vê no cotidiano. Muito bom. E como mãe, né? Sim. Esse é um assunto que te dói. Exatamente. Com consigo ter essa sensibilidade aí em relação às mães. Inclusive, bastante pais também que cuidam sozinhos aí das crianças. Muito bom. Então vamos lá. Por definição, o que é pensão alimentícia, doutora? Pensão alimentícia é uma obrigação alimentar, né, do genitor que não está com a criança diariamente, né, que não convive ali com a criança, para suprir alimentos, lazer, saúde, educação. Então, na teoria, era para ela suprir parte dessa situação da criança. Legal. Você mencionou o genitor, a genitora, né, o pai ou a mãe, mas a pensão ela não alcança só os pais, Não, né? Ela pode alcançar outras pessoas ali envolvidas no Sim. interesse dessa criança. Quem mais pode ser obrigado a pagar a pensão alimentícia? A pensão alimentícia ela pode ser acionada para qualquer uma da parte da família. Então, os avós podem ser obrigados a pagar a pensão, os irmãos podem ser obrigados a pagar a pensão alimentícia. Existe a pensão alimentícia também entre quem pede os avós, para os netos pagarem, para os filhos pagarem. Então, tem ali um conjunto onde, na verdade, o conceito total da pensão é para que os próprios parentes se ajudem numa situação ali de vulnerabilidade. Então, É o que o direito trabalha com essa solidariedade familiar, que todo mundo tem que se ajudar mutuamente, né? Então, não deixar ninguém desprotegido, né? Exatamente. Então, os avós que estão precisando pode acionar também, a criança, né, pode acionar os avós em caso de descumprimento da obrigação alimentar pelo genitor ou genitora. Legal, então hoje a gente tem bastante assunto para falar. Bastante coisa. Vamos começar daquele que é mais conhecido, que é a pensão de filhos, né? Eu acho que essa é a mais simples, todo mundo já tem mais ou menos uma definição. Como que ela é devida? Como é que ela é calculada, essa pensão alimentícia, em que o genitor ou a genitora tem que pagar para esse menor? Hoje, no ordenamento jurídico, a gente não tem uma regra, né? Então, não está escrito na lei o quanto precisa ser pago. A gente usa, na verdade, o juiz, né? Usa ali os princípios da necessidade, proporcionalidade e razoabilidade. O que significa isso? A gente vai ver o quanto que a criança necessita daqueles alimentos. Se ela tem algum problema de saúde, né? Se precisa de algum gasto extra que não está ali no cotidiano. A gente também avalia o quanto o alimentante pode pagar. Então, não adianta a criança precisar de R$5.000 por mês e o pai ganhar 2, ou a mãe ganhar 2. Sim. Então, a gente tem que usar essa proporção e a razoabilidade para a gente ter uma noção do quanto que a gente pode dispor ali do salário líquido do alimentante para suprir os alimentos do alimentado, então, seja da criança. Então, a gente usa um princípio, não existe uma regra. Hoje, a gente tem ali, por jurisprudência mesmo, por costume, estipular no mínimo uns 30%. Mas isso não significa que é regra. A gente não tem uma regra hoje estipulada. Então, a gente vai aí pelos princípios da necessidade, proporcionalidade e razoabilidade.
E é bom você ter mencionado isso, até porque tem pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande. Exato. E 30% às vezes até é desproporcional em relação à necessidade da própria criança, né? Nesse caso de divórcio de famosos, enfim, Exatamente. né? Não faz muito sentido aplicar essa regra geral. Um outro ponto também que o juiz leva bastante em consideração, que está no nosso Código Civil, é que a criança ela precisa gozar do mesmo padrão de vida dos genitores. Sim. Então, é exatamente isso na questão da separação dos famosos, né? Não tem como eu estipular uma pensão ali de 2, 3 mil reais para alguém que ganha 50, 60 mil reais, né? Que Sim. tem um padrão de vida alto. Então, a criança ela precisa estar gozando do mesmo padrão de vida do genitor, do alimentante. Então, se ele viaja, se ele tem o poder de pagar uma escola particular, de viver ali uma vida um pouco mais confortável, ele precisa também dispor desse conforto para a criança que não está morando com ele. Legal. E é importante lembrar também que os gastos com educação e saúde, eles são importantes na hora dessa conta, né? Exatamente. De que forma que o juiz valora essa informação? Mais uma vez, a gente vai olhar a necessidade. Então, existem crianças que têm a necessidade de um tratamento um pouco mais intensivo, né? De saúde. Existem algumas terapias que precisam ser feitas para o desenvolvimento da criança. Então, o juiz vai analisar toda essa documentação, né, que a gente coloca ali no processo. E a questão da educação também. Qual que é a proporcionalidade? Quanto que o genitor pode pagar? Porque, mais uma vez, Rafa, todo mundo quer que o seu filho tenha a melhor educação possível. Sim, então, eu quero que minha filha estude numa escola boa, numa escola particular. Mas se o pai não tem essa condição de arcar com uma escola particular, não tem como a gente obrigá-lo a pagar uma escola particular. Diferente, por exemplo, do material escolar. O material escolar, em todos os meus processos, em todos os acordos, eu coloco que metade do material escolar tem que ser dividido. Então, 50% para cada um deles. Material escolar independe se a criança está numa escola pública ou numa escola particular. Tem que ter um material escolar. Sim. Isso envolve desde a mochila, o uniforme, o material escolar que vem na listinha ali da escola. Então, a gente tem esses gastos extras, depende da necessidade da criança. Então, se a criança necessitar, numa questão da saúde, necessitar ter um convênio médico, umas terapias, remédios, enfim, que o SUS não dispõe, aí sim a gente precisa ir atrás para aumentar, majorar essa pensão, né? Para suprir essa situação. Existem alguns acordos também, algumas determinações judiciais que a gente consegue que, fora a pensão, o genitor ou a genitora arque também com 50% dos gastos com o medicamento. Certo, mas isso não é algo comum. Isso a gente precisa brigar bastante, lutar aí por essa divisão. Porque, mais uma vez, no ordenamento fala, né, que a gente precisa... A pensão alimentícia é para suprir lazer, saúde, educação. Então, suponha-se que a pensão alimentícia ela vá suprir tudo isso. Então, a gente precisa teoria, ter... né? Exatamente. Então, a gente precisa ter aí um jogo de cintura para usar a pensão alimentícia, mas também entender que a criança tem seus momentos de um problema mais de saúde, tem a questão escolar, enfim, né? É um bom senso também. Famosa razoabilidade, é um bom senso aí das situações. Muito bom. E no começo, né, na abertura do nosso episódio, a gente falou a respeito da pensão alcançar outras pessoas, né? E isso é interessante. Então, a gente falou agora dos menores e para o ex-cônjuge, né? A gente sabe, às vezes, que existe essa dinâmica em que o homem, em algumas famílias, é o principal provedor, ou o único provedor, na verdade, né? Sim, na grande maioria ainda é. Isso. E a mulher, ela tá ali no lar, cuidando da casa, cuidando das crianças, enfim, dando toda a retaguarda para que esse trabalhador faça sua função e consiga o dinheiro para prover a casa. Na separação, como é que essa mulher fica? De que forma a pensão alimentícia pode ser destinada para ela, doutora? Vamos lá. Numa situação de divórcio litigioso, né, onde a gente vai discutir ali a separação, divisão de bens e pensão alimentícia, a gente já discute a pensão alimentícia dos menores, dos filhos, e também a pensão ali da cônjuge, né, da ex-cônjuge. Essa pensão alimentícia, ela é temporária.
dependendo ali da idade, né? Do quanto ela largou a profissão para se dedicar ao lar. Então, ela é uma pensão com uma avaliação um pouquinho mais profunda, né? Os filhos, eles já têm direito adquirido. Então, uma vez registrado, é menor de idade. A gente já pressupõe que ele não tem o poder de se manter, né? A capacidade de se manter. Diferente da questão do ex-cônjuge. Então, a gente vai precisar demonstrar para o judiciário a necessidade dela, o período que ela ficou fora, a dedicação que houve ali para a família, né? Que foi um combinado entre as partes, que houve essa situação, para que aí o juiz determine essa pensão. Pode ser costumeiro, pelo menos aqui em Jacareí, de 1 a 2 anos de pensão alimentícia para ex-cônjuge, até que ele se restabeleça e volte ao mercado de trabalho. Certo. Mas, Rafa, isso depende também da idade. Então, vai que eles se separam ali, a mulher tem entre 55 e 60 anos. Trazer essa mulher de volta para o mercado de trabalho não é fácil. Já não é fácil inserir no mercado de trabalho depois de uma certa idade. Às vezes até mais jovem não está conseguindo. Exatamente, já não é fácil. Então, quando a pessoa atinge uma certa idade, fica ainda mais complicado. Então, existe sim possibilidade de uma pensão vitalícia, mas é cada caso, né? O direito é um caso a caso. O direito de família, ele tem muito essa característica, né? Ele uma vertente. Essa questão de que cada caso é um caso, no direito de família, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Extremamente verdadeiro. Tem casos onde pensão alimentícia, a gente já conseguiu 50% do salário líquido do genitor. Outros casos que não passaram de 25%. Então, depende muito de cada situação. E da pensão de ex-cônjuges, principalmente. Acho que elas são as mais avaliadas. Antigamente, até antes da renovação do Código, né, em 2015, a gente tinha uma pensão alimentícia de ex-cônjuges mais fácil da gente conseguir a vitalícia. Certo. Então, hoje em dia já não. Hoje em dia a gente já tem aí uma certa dificuldade na vitalícia, mas existe sim a possibilidade e existe, né, na própria lei aí a obrigação alimentar para o ex-cônjuge, caso necessário. E atualmente nos tribunais, o tempo de união, ele é levado em consideração? É levado em Como consideração. é que eles avaliam essa questão, né? Isso, é levado em consideração. O mais praticado, né, a união, isso é interessante também, né? O ex-cônjuge não significa que precisa estar casado no papel. Então, o ex-companheiro também tem esse poder de requerer a pensão alimentícia, mesmo sem nenhum documento assinado de união, enfim. Agora, hoje em dia, a gente está levando em consideração a união de 2 anos. Então, ali, uniu 2 anos estavelmente, né? Seja por registro em cartório, seja só a união mesmo, que é mais comum também. Hoje em dia, a gente está vendo muitos mais casos onde eles só se juntam, né? Só vão morar juntos, só dividem ali as contas, mas não tem nada oficializado. Certo. Então, essas pessoas também têm o direito da pensão alimentícia para ex-cônjuges. Legal. E também lá, retomando no começo do nosso episódio, a gente falou dos avós, que eles podem ser acionados para fins de pensão alimentícia. Vamos lá. Em que situações a justiça aceita que os avós, irmãos, enfim, outros parentes do núcleo familiar ali sejam acionados para auxiliar nos alimentos do interessado? Vamos lá, olha. A pensão alimentícia de avós, né, os avoengos, que a gente chama, pensão avoenga, ela não é a obrigatoriedade, ela é secundária. Ou seja, na falta da obrigação de um dos genitores, né, a gente pode acionar os avós. Então, a gente não pode pular essa etapa. Por exemplo, eu vou acionar os pais dos genitores porque eles têm mais condição. Eu não posso pular essa parte, né? Eu preciso... Quem tem a obrigação alimentar ali são os pais das crianças. Dali, se eles não podem, de alguma forma, suprir com essa necessidade, a gente pode ir atrás da secundária. Subsidiária. Exatamente. Aí, de forma subsidiária, a gente chama os avós no processo. Então, na verdade, é um processo até diferente.
né? A gente... Legal. E Cíntia, uma coisa que acontece muito, chega a mãe lá no escritório, ela fala, o pai não está arcando com as despesas de alimentos e tal. Eu queria acionar os meus ex-sogros. E daí, eu posso acionar só o sogro e a sogra? Não vou acionar os avós do lado de cá? Como é que funciona isso? Não, a pensão avoenga, uma vez que você aciona os avós, você aciona todos os avós. Os 4. E os 4 avós. Então, se forem 4. Exato, né? Na prática ali, os 4 avós entram no polo para suprir essa obrigação alimentar. Lembrando também, Rafa, que num cumprimento de sentença, quando determinado que os avós paguem a pensão, eles também estão sujeitos às penalidades pela ausência do pagamento, que seria a prisão civil e a penhora dos bens. Isso, mais uma vez, é levado em consideração idade, situação financeira de cada um deles, mas eles também podem ser sujeitos aí às penalidades em relação à ausência de pagamento da pensão alimentícia. Legal, e já que você falou de penalidade, vamos lá, então, vamos aprofundar, né? Porque você já deixou bem claro, né? As penalidades aplicam para qualquer tipo de pensão alimentícia. Exato, qualquer delas. Vamos para mais drástica, prisão. Como é que funciona a prisão do devedor de alimentos? Posso dar uma introduçãozinha antes? Vamos lá. Vamos lá. A pensão alimentícia, Rafa, ela só é uma obrigação legal a partir do momento que a gente aciona a justiça. Tá? Então, não adianta vocês fazerem um acordo de boca, né? Que é chamado acordo de boca. Eu vou fazer um acordo, não tenho nada escrito, não tenho nada legal, não tenho nada registrado. E aí, depois, um dos geritores vem falando, não, eu quero que ele seja preso. Ou eu quero que ele me pague, eu quero penhorar os bens. Se não existe uma determinação legal ou um acordo extrajudicial registrado, a gente não consegue fazer o cumprimento dessa sentença. Que é o nome, né? O cumprimento de sentença ou uma execução do título extrajudicial. Então, para que a gente consiga ter essas penalidades, né? Acionar esse cumprimento de sentença, a gente precisa antes de um título. Então, não adianta esses acordos de boca. Precisa ser junto com o advogado de direito de família. A gente precisa estabelecer normas e aí sim determinar um título executivo, né, que seria ali a da pensão. No caso, a maioria ali são em sentença, né? A gente tem a sentença ali determinando a porcentagem e aí a gente vem para as penalidades. Com o título em mãos, então eu tenho ali um título, tenho a sentença em mãos de que o juiz determinou que, de fato, ele precisa pagar os 30% do salário mínimo, que seja. Certo. Ou dos seus rendimentos líquidos. A partir do momento que ele deixa de arcar, ele pode sofrer 2 penalidades. Uma prisão civil, que a gente pode acionar a justiça pedindo pelo rito de prisão civil os últimos 3 meses. Então, se nos últimos 3 meses ele não pagou a pensão alimentícia, a gente pode entrar no rito de prisão pedindo a prisão civil. A prisão ela vai de 30 a 90 dias. Na verdade, é 1 a 3 meses. Certo. Dá um pouquinho mais do que 90 dias ali. Então, é de 1 mês a 3 meses. Isso depende de cada caso, depende da recorrência, do motivo. Então, o juiz vai analisar isso também para decretar o tempo que ele vai ficar ali recluso. É uma prisão de regime fechado. Ele consegue fazer um acordo nesse período que ele está preso, né? Recluso ali. A gente consegue... Eu já tenho alguns casos onde eu precisei ir até a penitenciária, conversar com ele, para a gente, com o advogado da outra parte, poder fazer um acordo. Com o acordo feito, a gente consegue protocolar e ele tem essa liberdade aí concedida. Ou com a quitação total do débito. Certo. Caso não haja nenhum desses dois, né, não haja o acordo nem a quitação, ele fica ali pelos 1 mês ou 3 meses de prisão. Legal. E o cidadão está preso e estão vencendo novas prestações. Como é que fica essa situação, doutora? Então, o rito de prisão, ele pega os 3 últimos meses, né, que antecede ali o protocolo do cumprimento de sentença, e mais as que vão vencer ao longo do prazo, ao longo do processo. Então, a gente tem toda esse período aí. Uma dúvida que aparece bastante no escritório é em relação, se eu for preso, minha dívida quita?
não é assim que funciona. Você vai lá cumprir os seus 30 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas a sua dívida ela ainda se mantém, né? Certo. A reclusão, ela não exonera a obrigação da dívida, da quitação de dívida. Então, o que a gente vai precisar fazer? A partir do momento que ele saiu, cumpriu o tempo determinado, saiu, ele ainda existe a dívida para cumprir. Então, a gente consegue fazer esse cumprimento ali na base da penhora. Então, a gente consegue bloquear bens, bloquear contas, fazer o rito de penhora nesse período aí que ficou durante o processo. Muito bom. E de que forma ele pode pagar isso daí? É aceito somente dinheiro, depósito, ou eventualmente ele pode fornecer algum bem em pagamento, um veículo, alguma coisa? Pode. O direito de família ele tem bastante a possibilidade, né, de acordos. E, sendo bem sincera, eu gosto muito de ir para essa parte, né? No meu escritório, a maioria dos processos que eu tenho, a gente primeiro tenta um acordo. Eu acho que o processo em si, ele é bastante desgastante para as partes, né? Sim. Até para quem aciona é muito desgastante. Existem ali as possibilidades de ameaça, fica tenso. Então, eu sempre aconselho os meus clientes a tentativa do acordo. No acordo, a gente consegue dividir essa dívida, a gente consegue colocar ali um bem para quitar essa dívida, não tem problema nenhum. Então, a gente consegue, é bem flexível essa questão. Dá para ser em Pix, depósito judicial, depósito em conta, dinheiro. O aconselhável é, se for dinheiro, pegar um recibinho, né? Porque hoje em dia a gente tem ali o Pix, que é fácil a gente comprovar. Agora, em dinheiro, a gente não comprova. Então, é a obrigação do alimentante comprovar que cumpriu a obrigação, e não do alimentado que recebeu. Legal. Então, é interessante a gente prestar bastante atenção quando vai pagar em dinheiro. É importante até frisar, que eu até esqueci de mencionar, que a ação de pensão alimentícia, né, nessa situação em que há o descumprimento, ela gera problemas pro devedor, que é a questão da inclusão no nome do cadastro de inadimplentes, né? Isso. Que daí isso gera uma série de transtornos, né? Para a vida civil dele depois. Isso é muito comum no rito de penhora, né, Rafa? Então, a gente tem 2 ritos. O rito de prisão, que a gente acabou de conversar, né? A reclusão ali no regime fechado de 1 a 3 meses. E o rito de penhora. O rito de penhora, a gente vai cobrar os meses anteriores a esses 3 meses. Então, ali, tem genitores que demoram cerca de 1, 2 anos para ir atrás dessa pensão alimentícia em atraso. Então, a gente consegue entrar com os 2 processos ao mesmo tempo. Sim. Um pelo rito de prisão, como a gente tinha explicado já, e outro no rito de penhora. No rito de penhora, a gente já pede bloqueio de bens, pesquisa, na verdade, né? Do que ele tem, qual é a movimentação em conta, para daí a gente o juiz dá o prazo ali de 3 dias para quitação e 15 dias para justificar. Não aceitando, acontece o bloqueio dos bens, a inclusão do cadastro de inadimplentes, né, do nome no cadastro de inadimplentes. Existem possibilidades da suspensão de carteira de motorista, de passaporte. Então, existe aí algumas possibilidades que acabam dificultando a vida do devedor. Você sabe que eu tive uma situação no escritório que foi legal, que a gente conseguiu fechar um acordo com o devedor, porque o nome dele estava no cadastro de inadimplentes, né? Ele já tinha um processo, estava rolando tinha um tempo, só que ele decidiu financiar uma casa e ele não conseguia, por conta da ação judicial, né? O nome dele está negativado. E daí acabou forçando ele a fazer o acordo, mesmo depois de, sei lá, 1, 2 anos de tentativa de receber, ele não pagava. E daí essa situação que mudou na vida dele, a casa fazia sentido por algum motivo. Uhum. E daí ele fez o acordo, finalmente. Então, assim, são medidas que acabam resolvendo alguns processos. Exato. Né? Então, na verdade, o cumprimento de sentença na pensão alimentícia, principalmente a reclusão, ela não tem caráter punitivo, né? Ela não é esse caráter dela. O caráter dela é coercitivo, é para que a pessoa seja obrigada a pagar. Então, que ela fique com medo de ser preso e pague. Que ela fique com medo de ter o nome negativado e pague. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também. É mais uma coerção mesmo para que ela pague a obrigação alimentar,
do que, de fato, uma punição por ela não ter pago. Exato. E legal, a gente já falou de quem deve, quando deve, como é que é calculado, o que acontece quando não paga. E quando a pessoa não pode pagar de verdade, que ela precisa revisar essa pensão alimentícia, aconteceu alguma coisa e hoje não é mais possível. Como é que funciona essa possibilidade de revisionar a pensão alimentícia? O processo de revisão de pensão alimentícia, ela pode ser feita a qualquer momento, a partir do momento da decretação da pensão, né? Então, a gente tem uma sentença ali, eu posso a qualquer momento entrar com uma revisional, tanto para majorar a pensão alimentícia, quanto para diminuir a pensão alimentícia, né? Então, os dois polos da ação têm esse poder de entrar com uma revisão ali da pensão. Então, se a situação financeira do alimentante mudou drasticamente para menor, né? O salário ali, ele precisa entrar com uma ação mostrando a nova situação financeira dele, para que daí o juiz determine um valor mais adequado à realidade que ele vive naquele momento. Eu vou te dar um exemplo de que eu tenho um caso que, inicialmente, a pensão alimentícia foi determinada 7 salários mínimos. Na verdade, foi um acordo. Certo. Então, 7 salários mínimos. Bom, boa pensão. Uma pensão ótima, né? Durante 1 ano e meio, ele arcou com essa pensão. Ele era um empresário. Sim. A empresa dele quebrou. Sim, sim. Quebrou num ponto onde ele foi despejado. Ele não tinha absolutamente nada. Só que ele não entrou com uma revisional. E aí, ele ficou mais de 8 meses correndo essa pensão alimentícia no valor de 7 salários mínimos, sem ter a possibilidade de arcar. Hoje, ele tem uma dívida enorme, porque ele não entrou com a revisional no momento onde a empresa quebrou. Certo. Então, ele criou uma certa dívida imensurável ali. Virou uma bola de neve. Bem grande, exatamente. Por não ter exposto isso ao juiz. Porque eu não Sim. posso fazer isso. Porque, mudou minha situação, então eu vou começar a pagar. Não, o juiz precisa estar sabendo. A gente precisa de uma nova determinação. Sim. Porque o que está valendo é o título executivo. Então, quando a genitora, nesse caso, entrou com cumprimento de sentença, ela entrou com o título executivo. E aí a gente foi explicar para o juiz que houve uma mudança. Beleza, houve uma mudança. A gente entra com uma revisional, a gente está lutando aí pela revisional agora, dentro da possibilidade agora, da atual situação financeira dele. Mas o que já passou, a gente é uma dívida adquirida. Então, ele vai ter que arcar com essa dívida. E nesse momento é impagável. Impagável. Então, assim, o que eu aconselho toda vez que acontecer uma mudança na situação financeira, principalmente para menor, para que acione a justiça. Seja pela Defensoria Pública, seja por um advogado. Vale muito mais a pena a gente investir num advogado nesse momento do que virar essa bola de neve toda igual virou desse meu cliente. Legal. E a majoração também, ela é possível, né? Então, eu tô olhando ali, o pai da minha filha tá mudando, tá galgando ali, tá conseguindo uma vida mais confortável. E a pensão alimentícia continua num valor razoável. Eu tenho a possibilidade de apresentar para o juiz que ele está vivendo uma vida mais confortável, que a filha dele também precisa dessa vida mais confortável. Então, eu consigo pedir a majoração dessa pensão alimentícia diante a situação financeira aumentando. Então, a partir do momento que ela cai, o alimentante entra com a ação para diminuir. Se o padrão de vida dele sobe, o alimentado pode entrar com a ação para pedir também a majoração da pensão alimentícia. Isso acontece até com uma certa frequência, porque é normal que o padrão de vida dos pais vai melhorando com o passar do tempo, né? Experiência profissional, mais tempo de carreira, Exato. mais cursos, promoções na empresa. Exato. Então, assim, é natural que ele vai galgando novos patamares financeiros, né? Isso. E isso também envolve, Rafa, a possibilidade da gente pedir a majoração quando a criança vem apresentar algum tipo de problema de saúde no meio do processo, né? Ou após a decretação. Então, lá atrás eu não tinha necessidade de te pedir algo. Hoje eu tenho. Então, eu posso apresentar isso para o juiz, né? Olha, eu tenho uma necessidade, eu tenho um gasto X com ele, onde o SUS não supre, onde eu não consigo suprir essa necessidade, então eu preciso da ajuda do pai. Então, eu posso também pedir a majoração mediante a mudança de necessidade da criança, e não só da situação financeira de ambos. Legal.
E outra dúvida que eu acho que é recorrente, doutor, é aquele negócio. Meu filho está prestes a completar 18 anos. Eu posso parar de pagar a pensão alimentícia para ele? Obrigação alimentar não se para do nada. Para que a pensão alimentícia não seja mais uma obrigação alimentar, a gente precisa entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia. Então, a partir do momento que a criança ali completou os seus 18 anos, eu tenho a possibilidade de entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia. É certo que a gente vai exonerar? Não, porque na lei, né, a gente tem ali especificado que essa pensão ela pode alcançar aos 24 anos, até os 24 anos, dependendo da necessidade, ou até a primeira graduação Sim. do filho. Então, ali, se eu vou fazer uma graduação de medicina 7, 8 anos, até completar essa primeira graduação, o pai ou a mãe, a genitora ali, tem a obrigação de continuar pagando a pensão alimentícia. Então, que é uma dúvida muito recorrente. Não pode pagar a pensão alimentícia a partir do aniversário de 18 anos do filho. Isso não é legal. Se houver o rompimento, né, a suspensão do pagamento, o filho com 18 anos pode entrar com cumprimento de sentença e requerer as pensões atrasadas. O outro ponto é que se houver o ingresso dele na faculdade, isso também vai aumentar o tempo de pensão alimentícia. E aqui deixa eu até fazer um parênteses aqui para tirar uma dúvida do pessoal, que também não mistura com 21 anos, que algumas pessoas elas acham que é 21 anos por conta da pensão por morte do INSS durar até os 21 anos, né? Então, no caso da pensão alimentícia, ela se estende até os 24. Isso, ou a primeira graduação, né? A conclusão da primeira graduação. E a pensão por morte no INSS, ela fecha aos 21, não se estende até os 24, né? O pessoal tem um pouquinho de dúvida, mistura os dois conceitos. Aí até por conta que é pensão por morte e pensão alimentícia, gera dúvida na cabeça. Isso aí você tem mais propriedade para falar do que eu, né? Mas muitas pessoas me procuram perguntando se a gente consegue estender a pensão por morte ali, porque a pessoa está estudando, porque não tem trabalho, enfim. Mas não é essa possibilidade. Uma outra possibilidade da pensão alimentícia se estender até mais dos 24 anos, ou a partir, enfim, independente da graduação ou não, é quando o filho é incapaz, né? Então, se ele é declarado incapaz para prover a sua própria mantença, aí sim a gente vai continuar ali com a pensão alimentícia. E nesse caso é necessário um processo de interdição? Sim, precisa do processo de interdição, precisa. Legal. A partir dos 18 anos a gente precisa. Legal. Para a gente fechar o que a gente veio falar hoje, doutora, aqueles casos de guarda compartilhada, né? A gente sabe que hoje o poder familiar ele é dividido entre os cônjuges ali numa guarda compartilhada, né? Eles exercem esse poder familiar juntos, mas como é que fica a pensão alimentícia, né? Se eu tenho guarda compartilhada, eu não preciso pagar a pensão alimentícia? Como é que é isso? Vamos lá, olha. A guarda compartilhada, ela se confunde bastante com a guarda alternada. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, a gente tem as duas modalidades, que é a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Em regra, a guarda é compartilhada entre as partes. Porque a gente tem ali o poder familiar, né? Que ambos assumam o poder sobre a criança. Então, assumir as responsabilidades, os deveres com a criança de maneira igualitária. Então, a gente vai deixar ali essa guarda compartilhada. A guarda unilateral, quando um só exerce esse poder familiar, só ela decide, só ela se responsabiliza em relação à criança. E o que não tem a guarda tem a obrigação de pagar os alimentos e supervisionar essa situação, tá? A guarda alternada, ela é jurisprudencial aqui no Brasil. Então, a gente tem ali doutrinária. A gente tem algumas situações de guarda alternada no Brasil. E a guarda alternada, a gente tem a possibilidade de não colocar a pensão alimentícia, porque, de fato, divide o tempo da criança nos lares diferentes. Então, pode ser uma semana com cada um, ou 3 dias a semana com um, 4 dias na semana com o outro, enfim. Tem essa possibilidade. Agora, a guarda compartilhada não tem nada a ver com a questão da pensão alimentícia.
Porque a partir do momento que ela determina a guarda compartilhada, ela vai determinar também o lar fixo da criança. Então, com a guarda compartilhada, a criança ela vai ter um lar de referência, seja com a mãe ou com o pai. Vai ser determinada a convivência com o genitor que não está com a criança. O mais comum ali é finais de semanas alternados, metade das férias, né? Mas não desobriga a pensão alimentar. A pensão alimentícia, ela continua valendo mesmo na guarda compartilhada. Então, só existe a possibilidade da gente retirar essa pensão alimentícia quando o lar está, de fato, alternado. O que não é comum. E muitas pessoas são contra, outras a favores. Eu tenho uma opinião sobre, eu acredito que dependendo do lar, a guarda alternada é bastante interessante. Sim. Mas isso é uma discussão grande ainda. Mas, resumindo a sua pergunta, a guarda compartilhada não desobriga a pensão alimentar, porque a criança vai ter um lar de referência, um lar fixo, onde ela vai passar a semana toda. Legal. Hoje a gente se propôs a falar de pensão, é um assunto legal e a gente poderia entrar em outros tópicos, mas vamos guardar para uma participação futura aí. Muito obrigado por você ter vindo, por ter doado o seu tempo aqui, né? Essa meia horinha de bate-papo com a gente. E eu vou abrir o microfone para você se despedir, doutora. Agradeço, Rafa. Rafa tem um peso muito grande na minha vida, né? Falo que ele é meu padrinho da advocacia. Então, hoje é um grande prazer estar aqui. Tô super nervosa. Mas é um grande prazer. Agradeço a confiança. Agradeço desde sempre, né? Confiança desde lá de 2012. Faz tempo já. E até agora. Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu não tenho rede social. Eu estou disponível apenas no WhatsApp. E é isso. Estou à disposição para qualquer dúvida em relação a direito de família. Pensão alimentícia, inventário, ações aí de uso capião, enfim. Muito obrigada. Então é isso, por hoje é só. Siga o meu trabalho, se inscreve no canal, acompanhe os vídeos do canal e até o próximo episódio.